Seja muito bem-vindo a mais um episódio do MCP Podcast, um podcast onde nós convidamos médicos especialistas ou outros profissionais que podem te ajudar nessa jornada do seu consultório particular para que você aprenda com o que o convidado pode ensinar aqui, muito mais do que a gente, inclusive. A gente tá aqui para aprender só. E compartilhar os acertos e principalmente os erros, para que você não cometa os mesmos erros que nós cometemos. E aqui ao meu lado está o ilustríssimo Felipe Neves. Um prazer inenarrável sempre. Você tá sempre arrumado, cara, mas hoje, chique. cara, hoje você tá muito mais elegante. Mas cara. espera ver o nosso convidado aqui. Eu acho que é por isso, né, cara? O nosso convidado é um gentleman. É um cara que, assim, todo mentor, quando conversa com ele, faz uma questão de mandar lá no cara. Poxa, ele é um gentleman. E eu vou começar a introdução, é o pai da Ana Luísa, da Isabela, do Pedro Henrique, marido da Ana Cristina. E aí, se eu for ler esse currículo inteiro aqui, acho que vai 60% do episódio. Eu vou tentar ser muito rápido. Graduado em Medicina pela Universidade do Presidente Antônio Carlos em 99, residência em Clínica Médica em Ibiapaba, pneumo no Júlia Kubitschek pela FEMIG, doutor em pneumo pela Unifesp, especialista em função pulmonar de repouso no exercício, foco DPOC, doenças ocupacionais pulmonares avançadas, professor de propedêutica e pneumo na Embi Morumbi, na Unip, e até hoje médico assistente, professor e sócio-diretor da Clínica Pulmonare em Barueri? Barueri, Alphaville, certo? Exato, estou aqui com o nosso ilustríssimo e querido Cristiano Nogueira, o maior gentleman do MCP, sem a menor sombra de dúvida, meu amigo. Seja muito bem-vindo, é sempre uma alegria gigantesca estar com você. Queridos colegas, muita alegria, muita felicidade de estar aqui realmente com vocês, né? Um prazer receber esse convite e poder estar aqui nessa mesa para que juntos, né, nós possamos aí discutir, que a gente possa aprender e trocar aí experiências juntos. Muito obrigado pelo convite, muito feliz. Acho que é muita experiência e muita experiência de vida mesmo, né? Acho que é uma pessoa que tenho certeza que vai agregar para todo mundo. O Cristiano é a prova que você ser um cara experiente e muito bom não te obriga a ser um cara grosseiro, né? Que a gente tem aquela imagem clássica do chefe que é bruto. Cara, o cara é um cara, né? lorde. É isso. O cara é sensacional e é um lorde. Pô, Cristiano, eu fico muito feliz, de verdade. Cara, a primeira vez que eu conversei com o Cristiano no WhatsApp, cara, eu fiquei cara, assim, não fiquei me sentindo mal, não é isso, mas eu fiquei, cara, que cara fera. Quero ser assim quando eu crescer. É tão lorde que acho que a gente errou o nome de um filho seu, né? É Paulo Henrique, certo? Paulo Henrique. Aí, Paulo Henrique, um grande abraço. Eu não falei Paulo Henrique? Falou Pedro. Opa, desculpa, Paulo, desculpa. Sem problema. É isso aí, vamos que vamos. Cristiano, cara, normalmente a gente pergunta quando que a pessoa resolveu que deveria ter um consultório, mas eu acho que para você a gente vai mudar um pouquinho a pergunta inicial, porque a sua jornada no consultório é muito longa, mas a sua jornada no consultório particular é um pouco mais curta. E eu quero saber o seguinte, quando que você virou a chave e disse, cara, tenho que abrir um consultório particular, tenho que mudar o jeito que está hoje? Uhum. Bem, o que acontece? No início da minha carreira, da minha jornada, eu me preocupava muito com a minha formação técnica. Então, como vocês mesmo descreveram, né? Então, primeiro eu fiz 2 anos de clínica, depois eu fiz 2 anos de pneumologia, depois eu fiz mais 4 anos, né, de doutorado e ainda fiz quase 2 anos de um MBA em gestão em saúde, né? E com isso, então, eu terminei a minha formação. E é claro, no início, como todo profissional, eu primeiro alugava horário em consultório de colegas e atendia em alguns locais aqui em São Paulo, dentro da parte de clínica e de pneumologia. Passava visitas em hospital e eu fiquei assim durante um bom tempo nessa caminhada. E o que me chamava a atenção é que nos locais que eu trabalhava, tinham eventualmente alguns horários meus que eram separados para pacientes particulares. Mas, de fato, como eu estava dentro de um pool, de um grupo de médicos, onde
eu era mais um e aquele espaço não era meu, e repetindo, né? Entre você passar com um médico talvez mais experiente, passar com um médico talvez que tenha mais horários, mais presença, então realmente o meu público da parte particular era um atendimento ínfimo, mínimo mesmo, com relação a número de consultas. Então, isso perdurou até mais ou menos ali por volta de 2011, 2012, quando então eu resolvi abrir o meu espaço próprio, o meu consultório próprio. Você terminou a Pneuma em 2003. Eu terminei a Pneuma em 2003 e só fui abrir o meu espaço em 2012. É interessante porque quem está ouvindo pode achar que hoje parece ser muito tempo, de fato 10 anos é muito tempo, mas classicamente era o que era a máxima, né? Consultório são 10 anos para virar, é o que todo mundo falava, né? Uhum, sim, Na eu ouvi verdade muito ainda isso. falam, né? Eu ouvi muito isso, muito isso. E, bom, cara, o cara tem bagagem, meu amigo, tem muita bagagem. Cristiano, mas e aí, eu quero entender esse começo, né? Você é de São Paulo ou você é de... Eu sou de Belo Horizonte, né? E eu vim para São Paulo dentro da minha formação de pós-graduação, né? Até então eu vivia em Minas Gerais. E aí o que acontece? Quando eu montei então o meu espaço próprio ali entre 2011 e 2012, eu falo que tudo que um médico pode fazer de errado para poder montar um consultório, tudo eu fiz, tudo. Tudo. Viu como tem experiência? Então, eu loquei, né, um local todos os períodos, montei uma baita de uma estrutura assim de uma vez. Eram 2 secretárias, uma pessoa para poder fazer espirometria. Eu lembro muito bem que eu vendi um Corolla na época, que era meu, acho que era 70, 80 mil, e coloquei aquilo tudo ali no consultório, visando realmente montar, né, uma estrutura praticamente excelente, uma estrutura pronta. E interessante que os primeiros 3 a 4 anos, fora de brincadeira, eu não conseguia pagar os meus custos fixos. Nossa Então, Senhora. 3 a 4 anos, literalmente girando no zero ou negativo. Desesperador. Isso é 2012, 13, 14, quase chegando em 2015. Exato. Onde eu atendi um público predominantemente convênio. E é claro, por ter agora o meu espaço próprio, eu já atendia já alguns particulares. É interessante que, segundo a demografia médica que saiu algum tempo atrás, nessa época ganhava-se por plantão, a remuneração média era o dobro do que é hoje, né? Então, talvez até isso tenha te permitido sustentar o consultório por tanto tempo, né? Porque hoje os custos, proporcionalmente à remuneração média do médico, talvez não permita tantos erros assim, né? E nessa época você dava plantão? Em 12, 13, 14? Eu fazia, eu trabalhei durante muito tempo com transporte aeromédico, fazia resgate no Brasil e também fora do Brasil. Eu dava aula, né, nessa época, como eu já tinha terminado a pós-graduação, então tinha me preparado para isso. E claro, sim, também dava plantões em UTI, sempre gostei muito também da parte de terapia intensiva também. A pneumologia tem muita UTI, né? Ventilação mecânica, pacientes graves, insuficiência respiratória, então pra gente é uma coisa muito comum. Perfeito. Interessante que o Cristiano é o cara que, se a pessoa chegar e falar assim, porque doutor é quem tem doutorado. Pois não. Então, você pode me responder, pode continuar se referindo. Porque, cara, fazer um doutorado de pneumo na escola não deve ter sido fácil. Como é que foi essa parte acadêmica, Cristiano? Olha, foi um momento ímpar na minha vida. Sou muito grato às pessoas com quem eu convivi. E, sem dúvida nenhuma, é muito interessante. A gente pode depois conversar um pouquinho sobre isso. O que é ambiência, né? Então, quando eu estava na Escola Paulista, aqui em São Paulo, me abriu muitas portas. Então,
consegui, através de bons relacionamentos, contato com os professores, trabalhar nos melhores hospitais de São Paulo. Então, inicialmente na Beneficência Portuguesa, depois Hospital Israelita Albert Einstein. Então, isso foi me abrindo portas para poder estar me posicionando e me colocando realmente em bons hospitais. Passava muito visita como pneumologista, assistente, né? Não como titular, mas como assistente. Legal. Então, alguns dos meus plantões, sim, eram plantões, vamos falar assim, de emergência ou de UTI, e alguns outros plantões eram eu passando realmente visita, vendo 20, 30 pacientes por dia, né, dentro de um período de 12 horas, os pacientes já estavam internados e tal, tudo. Então, fazia realmente o acompanhamento e ajudava, né, os meus chefes. Era ali no Cefice? Fiquei bastante tempo ali no Cefice, né? Eu amo função pulmonar, adoro fisiologia do exercício, teste ergospirométrico, é uma coisa que eu sou apaixonado. A gente rodou ali, não sei quem que coordenava, mas quando eu rodei ele era a doutora Eloara, uma querida, nossa, uma pessoa que... Amiga do peito. Nossa, a doutora Eloara Esse networking que a gente faz, acho que é muito importante. Eu acho que tem muita pessoa que menospreza um pouco isso, sabe? Por que eu vou fazer esse networking aqui? Eu vou sair daqui depois, eu não vou ficar mais nesse ambiente acadêmico. Como você enxerga isso? Olha, o que eu aprendi na minha vida, todo local, entre pela porta da frente, saia pela porta da frente, né? Seja um exemplo, seja uma pessoa que construa, né, que agregue realmente com o grupo. Independente, né, de você, como citou, continuar ou não nesse local. Eu acho que isso me ajudou muito a crescer aqui em São Paulo e trabalhar realmente em locais que ofereçam toda condição, né, de trabalho. Eu acho que isso é fundamental. E às vezes são anos depois que a pessoa lembra de você e fala, não, o Cristiano é realmente um residente maravilhoso. Chama ele para trabalhar na equipe. A gente nem percebe, né? A gente, na hora, não faz muito sentido, mas... É bem por aí. Hoje eu estou passando uma fase muito interessante da minha vida. Algumas vezes eu sou chamado como médico de segunda opinião. Legal. E eu visito alguns bons hospitais aqui, né, na região de São Paulo, região metropolitana, e hoje eu vejo alunos meus, quando eu chego no hospital, ele me reconhece. Poxa, isso é um motivo para mim assim, de muito, muito orgulho, de muita emoção, né? A pessoa chegar, poxa, esse foi o meu professor de pneumologia, poxa, esse foi o meu professor que me ensinou a examinar o paciente. Então, repetindo, a gente tem que ser e fazer aquilo que a gente faz. Não adianta nada eu, como se diz, pedir uma pessoa, né, para poder fazer alguma coisa, mas eu não ser exemplo na minha vida pessoal. Então, eu acho muito importante essa questão de congruência entre aquilo que você faz, aquilo que você fala e aquilo como você age com as pessoas. Eu acho isso fundamental. Como diz o ditado, o cozinheiro tem que comer a comida que ele cozinha, né? Exato. Cristiano, eu quero... Agora, desculpa, eu que acabei desviando um pouquinho o foco. Como eu dizia, eu vou puxar de volta. Você abriu seu consultório em 2012, 3 anos ali no negativo. Exato. E aí? Aí chegamos em 2015. Chegamos em 2015, né? Onde eu comecei, então, a sobrar um pouco de dinheiro para poder reinvestir dentro do consultório, já começar a me ajudar dentro do meu sustento. E aí, o que acontece? Eu atendi dessa forma convênios e particulares. Ao mesmo tempo, eu atendi de 2015 até 2023. E era tudo misturado? Era tudo misturado. Então, mesmos dias, mesmos horários. Então, o paciente ele podia marcar ou como convênio ou como particular. Mesmo tempo de atendimento? Com certeza, o que acontece? Eu colocava realmente um tempo, mas era pouca coisa realmente maior. Não tinha muita diferenciação no que diz respeito à parte de separar realmente os dois públicos. E aí realmente eu percebi, né, e vi que eu competia comigo mesmo, né? Eu competia comigo mesmo. E esse, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes motivos de eu ter permanecido tanto tempo crescendo o número
de pacientes, eu conseguia ter um crescimento do número de pacientes que eu atendia por mês, mas a proporção, eu posso dizer para vocês que 75%, 80% eram convênio e mais ou menos aí 20%, 25% particular. Então esse número ficava durante muitos anos, sempre estanque a mesma coisa. Mesma proporção. A mesma proporção. E você sentiu... Interessante a gente pegar uma experiência, a voz de uma experiência dessa, porque você pegou a virada, né? Porque eu imagino que lá antes de 2008, que atender convênio não era talvez tão ruim assim, né? Proporcionalmente falando, ou sempre foi muito ruim? Olha, o que eu percebi, o que eu senti isso na pele e começou a me gerar bastante incômodo era o seguinte, Jonas. Virava o ano. Então, eu atendia 4 convênios. Eu atendia Bradesco, Amil, Porto Seguro e Care Plus. Eu atendia esses 4 convênios. Convênios muito bons. Convênios muito bons, né? Mas o que acontece? Chegava de um ano para o outro, olha, a inflação ficou 6%, 7%, 5%. Nós vamos fazer um reajuste de 1%. Ou, esse ano nós não vamos ter reajuste. Então, o que aconteceu? Com o passar dos anos, 4, 5 anos, eu tinha uma queda no meu poder de compra de 20%, 30%, porque você coloca juros sobre juros, e repetindo, alguns anos sem realmente reajuste nenhum. Então, isso sem dúvida nenhuma me prejudicava, fazendo com que, novamente, círculo vicioso, eu tinha que atender mais pacientes para poder gerar a mesma receita. Se aumentou o número, exatamente. Né? E o que acontece? Os custos todos vão aumentando. Luz, internet, secretária, 13º, enfim. Né? Todo o custo daquele custo fixo do consultório aumentando, né? Sempre um pouco a mais do que a inflação. E a minha remuneração como médico, não. Então, acabava tentando compensar isso com o volume. E seus filhos já eram nascidos nessa época? Sim. Meus filhos já estão grandes já. Então, e cuidando ali de 3 filhos, não... não é fácil. Não é fácil. Alimentar 4 boquinhas não é fácil, não. Né? Certo. Então, 2015 virou, os convênios começaram a ficar piores. E aí? Como que foram avançar desses anos seguintes? E aí o que acontece? Obviamente eu fui ficando muito incomodado com aquilo, tendo cada vez mais dificuldade de me manter, tendo cada vez mais dificuldade de crescer, porque, repetindo, era uma consulta baseada em volume. E então, em 2023, eu participei de um evento chamado Burn-In, tá? Em outubro de 2023. Um evento do MCP. Exatamente. E aí o que acontece? Lá nesse evento, a minha cabeça, ela realmente abriu e eu vi que toda a jornada, todo o caminho que eu estava fazendo, a forma que eu estava fazendo era completamente errônea, não tinha realmente como dar certo. Por isso que como eu disse no início do nosso bate-papo, tudo que podia fazer para poder dar errado, vocês podem ficar tranquilos, vocês podem me perguntar para mim, porque eu já fiz. Tudo. Qualquer coisa que você quiser perguntar. Marketing, secretária, espaço, custo, o que você quiser me perguntar, pode perguntar que eu vou ter. É comigo mesmo. E aí o que acontece? Eu participei desse evento e lá foi um evento maravilhoso, muito enriquecedor. Não só enriquecedor, mas assim, disruptivo, né? Onde então, no final da tarde, por volta de 6h05, acho que foi a penúltima palestra, se não estou me enganado, eu tive uma palestra com Marília Cardoso. Marília, um beijo para você, porque através realmente daquele dia, aquilo ali me ajudou, né, a sair realmente de onde eu estava. E o título da palestra dela era como você montar né, o seu consultório em 7 passos. Né? E é interessante porque ela colocou aqueles 7 passos que o médico ele deve ser um inconformado. Então, durante muitos anos eu estava conforme aquilo
que eu estava vivendo, eu aceitava aquilo e a gente não pode aceitar aquilo que a gente vive. O segundo passo, ela pede para a gente poder, mesmo com medo, né? Quantos médicos têm medo de ir realmente para o particular, acha que não vai dar conta, acha que não vai ter sucesso, né? Então, ela orienta isso também. Ela fala também para a gente poder tolerar, a gente fala isso muito no MCP, o consultório vazio, né, Jonas? Tolerar a agenda vazia. Então, sendo você que faz a transição do convênio para o particular, quanto tempo você fica ali, Cristiano, mas 1 mês, 2 meses, eu atendi... A gente vê isso, né, com os nossos mentorados, né? Eu atendi 4 pacientes, atendi 3. Pessoal, todo mundo passa por isso, é uma coisa normal. Ah, mas só tá vindo meu primo, minha tia. É normal. Eu contei aqui que meu primeiro mês de consultório eu faturei R$560. Exato. E isso é normal, né? R$560, cara, uma taxa de conversão de 6%. Nossa, nessa hora que deu assim 500. E olha que eu já estava no ambiente de MCP, Sim. então... Cara, o ambiente do MCP eu acho maravilhoso, né? Porque ele prepara a gente pro combate. Então, você já sabe o que esperar. Então, eu cheguei já preparado. Mas, como diz o Mike Tyson, depois do primeiro soco não existe estratégia. Né? Quando fecha o mês e você fala, meu Deus do céu, cara. Fiz besteira, me endividei e... Cara, e na verdade é um pouquinho de falta de conhecimento de gestão, né? Sim. Porque como médico a gente é muito imediatista, né? Exato. Eu tava até numa live que eu participei com o Michael, que falando, cara, o pessoal abre o consultório e fala, não, já tem 6 meses e eu tô mal não conseguindo pagar as contas. Cara, são 6 meses, uma empresa tá nascendo em 6 meses, cara. Classicamente, no Brasil, os 2 primeiros anos de uma empresa tem que ter como único objetivo sobreviver. E aí a gente tem que ser preparado para isso, porque a gente é meio mal acostumado, porque a gente trabalha e recebe. E essa mentalidade de linear, né, e progressiva, quanto mais trabalho, mais eu recebo, isso não é uma verdade no meio empreendedor. E consultório é empreender, né? E há muito pouco tempo, o que a gente falou há poucos minutos, 10 anos para o seu consultório dar certo e a pessoa com 6 meses está dando trimelique de meu Deus do céu. Exato, isso é muito importante. Né? E os últimos 4 passos, né? Ela falava para a gente poder sonhe grande, mas comece pequeno. Então, algumas vezes a gente tem essa... Mas começa, né? Mas começa, né? Então, algumas vezes a gente tem essa expectativa, né? Poxa, eu me imagino fazendo isso, faturando isso, com tais e tais serviços dentro da minha clínica. E é exatamente isso, né? Você tem que começar pequeno, mas olha lá para frente, né? Sonhar grande. E as 3 últimas lições, né, que ela passou é para a gente poder oferecer uma consulta de excelência, de qualidade. A gente fala isso também muito no MCP, né, melhorar o produto, ver o que você pode fazer mais para poder encantar, né, o seu paciente. Mas assim, fazer aquilo com verdade, né, não fazer só por fazer, claro. Né? Sem champanhe. Exato, sem champanhe. Não, pode até dar champanhe, mas não é o champanhe, né, gente? O sexto passo é sair do anonimato. Então o médico ele tem medo de montar o Google Meu Negócio, tem medo de montar o Instagram, enquanto infelizmente a gente vê várias pessoas na rede social, com todo respeito, sem qualquer autoridade, sem qualquer vivência, sem qualquer experiência, falando barbaridades. E outra coisa, ensinando coisas erradas para pacientes e para médicos. Isso é que nos assusta muito. E para poder fechar com chave de ouro, visão e atitude empreendedora. Então, se o médico ele pega esses 7 passos e faz isso, rapaz, ele realmente deslancha. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, é isso. Quando você viu, não dá para desver mais, né? Não dá para poder desver. E aí eu tomei, então, minha decisão em janeiro de 2024, repetindo, eu atendia 4 convênios, eu falei assim, eu vou sangrar a minha pele, eu vou tirar 50% do meu faturamento e não vou deixar de atender 2 convênios. Eu não sei se os colegas que estão nos assistindo sabem, quando você faz uma assinatura com algum convênio, o que acontece? Você não pode descredenciar do dia para a noite. Então é necessário que você continue ainda atendendo durante um período X que está acordado em contrato. E
eu fiquei, então, janeiro e fevereiro atendendo os 4 convênios, e aí chegou, então, final de fevereiro, eu perdi 50% do meu faturamento. Quando eu cheguei e fui colocar nas planilhas, né, seguindo a metodologia MCP, porque eu me matriculei no MCP logo que eu saí do Burnin, então eu fui mentorado, né, por algumas pessoas. Um abraço para o Vitor, Silvio Pova, Caio, né? Então eu fui mentorado realmente por pessoas assim fantásticas e que eu agradeço muito e tenho muita gratidão. E voltando, então eu comecei realmente a usar, né, a metodologia MCP no meu consultório e em fevereiro eu resolvi então cortar mais 50% do meu faturamento, onde então a partir do dia 30 de abril foi o último dia que eu atendi convênio. E nós estamos agora em 2025, como vocês estão vendo, eu estou vivo. Não é uma miragem. E não é miragem, né? Eu consegui, então, num período de 4 meses, sair 100% realmente dos convênios. 100%. Cara, assim, eu acho isso muito... Isso exige uma coragem gigantesca, muito maior. Eu já comecei atendendo só particular. Eu acho que isso é muito mais fácil, não muito mais fácil de se construir, mas de decidir. Né? Então, eu já vou começar, não vou atender convênio, eu sei que eu vou ralar, eu sei que eu vou ter que fazer plantão. Beleza, se é mais fácil a jornada, não sei, mas a decisão é muito mais fácil. Porque quando você já está há mais de 20 anos... 24, né? Total. Quase 24 anos atendendo convênios e particulares, repetindo, da forma completamente errada, né? Já com família, 3 filhos. E tomar essa decisão e aplicar, e foi, assim, tenho certeza que foi planejado, mas foi um planejamento e uma aplicação rápidos, né? De outubro para janeiro, cara, 2 meses ali decidido. Só precisava da faísca ali, né? Para fazer tudo acontecer. E, Cristiano, você falou que você cometeu muitos erros. Vamos voltar para isso, porque eu gosto de falar disso. Vamos pensar... Você tinha no começo ali ideia de captação, entender como fazer o paciente absolutamente nada. E o que não você fazia? Não fazia nenhum dos passos do MCP. Planilha de leads. Nada de captação, nada de ver os dados da minha clínica. Só via realmente simplesmente número de atendimentos. Você fazia gestão de tráfego na época? Nada. Mas você chegou a contratar alguém? Agência de marketing? Não. Só a única coisa que eu contratei foi o rapaz para poder fazer o logo da clínica. Raiz, né? Raiz mesmo, aquela coisa assim completamente arcaica, completamente assim, amadora mesmo, né? Certo. Completamente amador, 100% amador, 100% amador. Zero de planejamento, zero. É tipo assim, eu vou abrir o meu consultório, entendeu? Eu tenho uma formação técnica boa. Acabou. Eu sou bem informado, o paciente vai me encontrar. Exato. E qual foi o primeiro passo que você fez depois dessa decisão, certo? Então você decidiu que você ia fazer essa transição, mas depois teve um outro passo. O primeiro passo lá atrás foi o logo, acabou depois, nesse outro momento aí. Aí depois eu falei, não, as coisas vão acontecer. Aí tem uma revista, né, na região de Alphaville, uma revista bacana, onde estão grandes personalidades. Aí eu lembro direitinho, 1.500 por mês. Aí eu cheguei, coloquei lá minha foto, coloquei lá o endereço. Pouquíssimos pacientes vieram por causa da revista, repetindo, muito... Isso antes de MCP? Antes de MCP. E se vieram, você também não sabia, porque também não planilhava. Exato, não planilhava. Só porque a pessoa fala, te vi ali na revista. Te vi na revista. A gente espera que o lead chega falando, né? Então, para saber se a revista deu certo, a pessoa vai chegar falando, exato, então eu não vou perguntar. Exato. Vai vir com a revista na mão aberta, assim, exato. Doutora, eu te achei, exato, né? Legal. Completamente amador, E depois da MCP, qual foi o primeiro passo? Não, aí realmente, depois, eu acho que assim, eu acho que 2 coisas, né, igual o Jonas colocou bem, eu acho que primeira coisa, atitude e coragem, acho que isso foi um ponto crucial dentro da minha jornada e dentro da mudança. E a segunda coisa foi usar realmente uma técnica, porque aí, repetindo, eu já estava dentro do MCP, repetindo, como
mentorado, né? Então aí sim, aí eu cheguei e comecei a fazer tudo mesmo. Então comecei realmente a acompanhar de onde vinham os meus pacientes, quanto que eu gastava com cada custo realmente fixo, separei, planilhei, comecei a ver, né, o paciente passava a primeira vez, tá, mas de onde que você me achou, de onde que você veio, né? Então comecei realmente a usar a questão que a gente chama no MCP de melhorar realmente o meu produto, então ter mais tempo com o paciente, claro, né, como o Jonas mesmo comentou, no começo tinha muita diferença. Comecei a planilhar não só realmente os custos, mas também aonde, né, vendo ali onde que estava tendo mais resultado, aonde que eu deveria investir mais para poder tentar ter mais pacientes, chamar mais pacientes. E aí foi melhorando o produto, fui planilhando, fui melhorando a minha captação, e aí as coisas realmente aconteceram. E uma coisa interessante é o seguinte, em nenhum mês, olha que coisa curiosa, em nenhum mês, desde quando eu tomei a decisão, em janeiro de 2024, eu faturei menos do que eu faturava quando eu atendia ao mesmo tempo o convênio particular. Olha que coisa interessante. Então, olha que crença que a gente tem que quando a gente acha que vai fazer uma mudança, claro, repetindo, eu já tinha um consultório, vamos falar assim, consolidado, as pessoas já conheciam, mas quando você melhora, né, essa entrega, quando você, diria até que trabalha a sua autoconfiança, as coisas podem até demorar, mas eu acho que as coisas vão acontecer de uma forma muito melhor, porque aí tudo inverteu. Eu atendia muito menos pessoas, muito menos pacientes, com muito mais tempo, oferecendo muito mais qualidade de consulta e muito mais qualidade de pós-consulta. Eu chegava a atender 300, 400 pacientes por mês. Caraca. E fazia mais ou menos em torno de 80 a 100 espirometrias. E eu dava o laudo na mesma hora, atendia o paciente, fazia tudo, aquela gestão, tudo ali ao mesmo tempo. E aí depois o que acontece? Atendendo muito menos e conseguindo realmente aí manter o mesmo padrão de faturamento e gradativamente, claro, né, aumentando. Isso é um ponto legal. Eu acho que eu já cansei de repetir isso em muitos episódios, mas eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, porque no começo a gente tem muita certeza de que a boa consulta é um bom diagnóstico. Eu tenho certeza que a sua qualidade diagnóstica se mantém, mas a conexão que a gente consegue enviar e a percepção da qualidade muda muito. Sem né? dúvida. E, consequentemente, o sucesso, porque o paciente ele precisa comprar a ideia, né, para engajar um tratamento. O envolvimento emocional do paciente no tratamento, e isso passa por confiança e vínculo, é muito maior. E você sente mais satisfação dos pacientes depois que você reduziu? Isso é impressionante. Hoje eu estou numa época muito boa agora, que é a época de inverno. Então, para o pneumologista, né, outono e inverno, é uma época assim, sazonalidade é muito, muito boa. Hoje eu estou conseguindo bater na minha planilha de leads. Hoje eu tenho mais indicação de boca a boca do que Google Meu Negócio, Instagram, outras coisas, muito mais. Porque no longo prazo é o que funciona. A gente fala também muito para os alunos, né? A gente precisa investir em captação, a gente precisa estar presente, mas no longo prazo a indicação ela sempre vai, ela acaba ultrapassando porque ela é cumulativa, né? Indica Quanto a maturidade mais do você processo, atende, né? mais você consegue ser indicado. Então, o crescimento dela é relativamente lento, mas ela só vai para cima. Né? Diferente, por exemplo, de um Google, que ele oscila muito. Né? O investimento em Google Ads, ele é linear com o investimento, mas ele oscila muito mais. Né? Instagram também oscila um pouco menos que Google, mas não é crescente. E sem contar que a indicação é uma forma que no longo prazo é até mais fácil, porque você só precisa fazer aquilo que a gente... Porque depois que a gente aprende a oferecer isso e que a gente sente o feedback da
da percepção de qualidade pelo paciente, a gente não conseguiria mais voltar a atender do jeito anterior, né? E assim, o orgânico é diferente, né? É muito bacana isso. E outra coisa, o orgânico ele aumenta mais o vínculo, porque você começa a atender o pai, a mãe, o filho, a nora. Isso não tem preço. Não. Então a gente não percebe isso. Poxa, que legal, passou o esposo de fulano, passou a esposa de ciclano, poxa, passou o sobrinho, passou o pai. E isso é interessante porque vai gerando realmente um ciclo virtuoso. Né? Perfeito. E o seu crescimento ele vai para um outro patamar, uma outra velocidade. E o Jonas tinha falado sobre satisfação do paciente, agora eu te pergunto, satisfação pessoal tua e principalmente da Ana Luísa, Isabela, do Paulo Henrique e da Ana Cristina em casa, como é que ficou essa diferença? Olha, só para você ter uma ideia, até julho do ano passado, meu último plantão, dava plantão 24 anos, dia 17 de julho foi o último plantão noturno que eu dei na minha vida. Espero não precisar de voltar, se Deus quiser. Mas se precisar também, a gente volta, se precisar, né? a gente volta, não tem problema, mas é impressionante como é que a minha qualidade de vida, após realmente fazer todas essas mudanças, a minha qualidade com a minha família e a minha satisfação profissional, que eu acho isso também muito importante para todo e qualquer médico, ela mudou drasticamente. Tudo Então, melhora, né? Até o casamento melhora. Não, tudo. Então é muito bacana poder chegar e meus pais moram em Minas, né? Eles já são idosos, né? Quanto tempo que eu vou ter os meus pais? Vou ter mais 3 anos, mais 5 anos? E aí é interessante que a gente vai fazendo aquelas contas. Bem, se eles moram longe, vamos supor que você vê eles 3, 4 vezes por ano. Bem, se eles viverem mais 3 anos, você vai ver 12 vezes. Então, quando você começa a colocar isso na pauta, você fala assim, puxa. Então, é isso, né? É você oferecer tempo de qualidade com as pessoas que você ama, oferecer tempo de qualidade com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. Porque não existe só o cristiano médico, existe o cristiano ser humano. Eu estou médico, mas eu sou muito mais do que o cristiano médico, eu sou muito mais do que o cristiano professor. Então, isso também é uma dica também que eu deixo também para os colegas de você se autoconhecer, de você se não só desenvolver, mas se autoconhecer mesmo, né? Para que você possa ter essa maturidade de saber que você está médico, mas você não é só um médico. Né? E, Cristiano, quando você abandonou os convênios, como é que foi isso? Como é que foi o lado negativo, né? Os pacientes do convênio que estavam sendo abandonados, teve alguma resistência, teve muita reclamação? Sim. Bem, o que acontece? Eu, obviamente, né, à medida que eu ia deixando os convênios, então eu avisava. Então, todo paciente que passava em consulta, eu avisava. Cheguei também a colocar também na internet. Olha, vou atender os meus pacientes durante mais X tempos, tal e tal convênio. A partir de então, não vai ter. Então, claro que houve um ruído, claro que houve alguns pacientes que não entenderam, claro que houve uma perda de pacientes. E natural. Ok. Se o paciente ele quiser passar com um médico de convênio, ele pode passar, não tem problema nenhum. O Cristiano não é o melhor médico, não é o melhor pneumologista de Alphaville, de Barueri, não sou longe disso, né? Então eu acho que a pessoa tem que ter... O cara tem que ter naturalidade de saber que o paciente do convênio, ele é do convênio, ele não é meu paciente. Agora, esses outros pacientes que continuam comigo, esses outros pacientes que estão comigo, sem dúvida, esses são meus pacientes. Então eu tenho muito mais conexão, eu tenho muito mais, como se diz, não tem como você servir 400, 500 pessoas no mês, mas você consegue servir 80, 100 pessoas, dar uma atenção, não só uma consulta de mais qualidade, mas
poder realmente responder uma dúvida do que você responder de 500, né? E um ponto assim, você tem acho que número você não deve ter, mas de pacientes que eram no convênio e seguiram com você no particular, que acho que é sempre uma dúvida que o ouvinte tem. Sim. Olha, eu vou ser sincero para vocês. Quando eu tomei a decisão de sair dos convênios, eu esperava perder entre 90%. Na minha cabeça, eu coloquei que eu ia ficar com 10%. Eu tenho mais de 24 mil pacientes cadastrados no meu banco de dados. Mais de 24 mil. Então, se eu ficasse com 2.400, eu pensei comigo, eu vou viver muito bem. Imagina. Nossa. Eu vou viver muito bem, entendeu? E aí o que acontece? Para minha grata surpresa, vários pacientes, não, o seu trabalho é muito bom, eu vou continuar com você. Repetindo, eu não esperava isso. Você me perguntou de porcentagem, eu diria fora de brincadeira, eu consegui bater hoje, mais ou menos nesse 1 ano e pouco que eu estou sem convênio, em torno de 40%, 50% dos pacientes. Eu acho um número muito alto. Tá? Eu acho um número muito alto. Tá? Eu acho um número muito alto. Eu acho que isso não é a realidade de todo mundo. Não é nenhuma surpresa, né? Ao conhecer o Cristiano, eu não fico nem um pouco surpreso, mas a gente fica impressionado, porque de fato, você que está assistindo a gente, eu vou falar para a câmera agora, porque se você atende convênio, não espere que os pacientes venham te acompanhar. A gente sempre torce, mas a gente tem que entender para fazer essa transição, porque eu quero falar isso como um disclaimer, para a pessoa não falar, opa, então eu vou largar aqui meu convênio, vou ter uma galera me acompanhando. E vou ficar com a maioria das pessoas. Não, acho que metade disso, 20%, eu já acho um número grande. Sim. Legal, mas, assim, legal. Não estou surpreso. Mas isso diz muito sobre você, sobre o seu atendimento, que você já entregava tudo e ainda mais, né? Bom, eu tenho uma pergunta anotada aqui, que eu tenho certeza que a resposta vai ser não, mas eu vou perguntar igual, né? Sempre vale. Em algum momento você ficou com tanto medo que você teve algum impacto ali que você pensou em, putz, fiz errado, não devia ter feito isso e quero voltar? Não, zero. Eu nunca pensei em voltar. Não vou dizer para você, medo, ele tenta te paralisar, é uma coisa normal, todos nós temos medo, né? Então, eu tenho medo de acontecer alguma coisa com os meus filhos. Eu tenho medo de não ter saúde para poder eu exercer minhas atividades. Mas esse medo, ele não pode me paralisar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que combater esse medo. Então, eu tenho que cuidar da minha saúde, fazer atividade física, alimentar melhor. Com relação aos meus filhos, né? Oferecer uma educação de boa qualidade, oferecer toda a proteção e o cuidado que um pai e que uma mãe devem fazer. E com relação ao consultório, eu tinha medo, né, de não dar certo, mas a partir do momento que eu tomei a decisão, eu olhei para frente e falei, não, eu não vou olhar mais para trás. Eu não vou ser aquela pessoa que vai ficar olhando o retrovisor e olhar se tivesse feito isso, se eu fizesse aquilo. Eu falei, não, eu vou olhar para frente. E eu acho que foi uma decisão acertada, né, que eu fiz, e recomendo a todos que quando, né, você tomar a sua decisão em abrir o seu consultório, ou mesmo de fazer como eu, né, essa transição para o consultório particular, medo você vai ter, tá? Isso sem dúvida nenhuma, medo você vai ter. Mas, outra coisa, né, importante, eu acho que aí vem a questão, a gente pode até conversar um pouquinho sobre a mentoria, como é importante você ter uma direção, como é importante você ter uma orientação, como é importante você ter pessoas que já passaram por aquilo que você tem medo de passar e você algumas vezes evita exatamente por causa desse medo, né? Então eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a minha atitude, a minha decisão, mais o suporte que eu tive do MCP, mais o suporte que eu tive dos meus mentores, não, se eles chegaram, se eles fizeram, eu também posso chegar.
E aí, isso realmente me incitou a manter essa decisão e falar, não, eu vou conseguir. O investimento do MCP se pagou em pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Mas, enfim, sinceramente, eu não esperava a questão do retorno só financeiro. Eu acho que, para mim, o MCP, a questão é mais o retorno emocional, espiritual e a minha qualidade de vida, como a gente estava falando, com a minha família. É isso. Parece que a gente fica combinando com os convidados que vão falar, mas é isso, porque o dinheiro não é o foco principal. Não é o foco. É o paciente. E outra coisa, né? O dinheiro para a vida, claro, né? Não vamos ser hipócritas, todo mundo precisa de dinheiro para poder pagar a conta. Boleto vem, né? O boleto vem, né? O boleto ele vem. Mas eu acho que a vida da gente não é só a questão do dinheiro. Eu acho que é muito realmente a questão da gente saber o que a gente quer, quem a gente é e para onde a gente quer ir. Eu acho que é mais sobre isso. Sabe que é interessante porque o MCP tem algumas valências diferentes e que impactam as pessoas de forma diferente. Eu, por exemplo, quando eu entrei, meu pai é do comércio, eu sempre gostei disso. As questões técnicas ali do MCP, sem dúvida, me ajudaram muito. Ter o método desenvolvido facilita. Validado. Exato. Mas cada um aproveita de um jeito. Por exemplo, para mim, o que me fez muita diferença foi o ambiente, aquele grupo que a gente tem com os alunos. De novo a gente falando em ambiência, tá vendo? Cara, de novo. Aquilo foi para mim algo, porque é justamente isso, e a gente já falou em outros podcasts, quando você resolve empreender, é uma jornada extremamente solitária. Só que na medicina é solitária e insegura, porque tem muita gente, tem muito médico te puxando para trás. Cara, consultório não é assim. Eu lembro quando eu fui abrir meu consultório, eu contei para um colega que tinha, ele falou, aí como é que você vai fazer para se manter no começo e tal? Eu falei, não, eu vou fazer uns plantões aqui e tal, mas eu espero que o meu consultório com 2 anos aí ele esteja se pagando. Ele falou, cara, esquece. Consultório aí para se pagar uns 5 anos, para virar uns 10. Pode preparar outra fonte de renda. Eu falei, nossa, cara. E aí, ao mesmo tempo, só que aí eu já estava um pouco vacinado, por quê? Porque dentro do MCP a gente vê muitos exemplos, o ambiente é muito positivo, são muitas pessoas, todo mundo pensa em conjunto e, primeiro, cara, o que eu mais gosto, ali, todo mundo, dentro do MCP só tem médico com residência, só tem gente que faz uma medicina boa, né? Não tem ninguém que faz soro colorido. Não. Então, e aí você vê uma galera... seleção natural e até... Isso. E aí você vê uma galera que faz uma boa medicina e que, cara, virou a chave. E que comemora... E, poxa, as conquistas, elas são as mais variadas. E tem gente que acabou de sair da residência que conquista ali os primeiros 10 pacientes dentro do mês, o que é uma grande conquista. Mas você vê que está todo mundo em prol de um objetivo. Entender que dá para você ter sucesso no consultório particular. Todo mundo tem um tino empreendedor ali dentro. Você não se sente mais um peixe fora d'água. Você está num ambiente onde outras pessoas querem as mesmas coisas. Porque assim, quando a gente sai do CNPJ, que é o nosso consultório e tudo mais, a gente vai para a pessoa física, é difícil você até conversar com algumas pessoas. Acho que vocês, olhando assim, provavelmente tem poucas pessoas que vocês conseguem conversar ao redor de vocês. Comigo, pelo menos, é assim. E eu também ouvi muito isso, falando, cara, será que vai dar certo isso aí? Cara, eu não sei, mas eu vou fazer, vamos pra frente, olha, e se der errado, a gente dá 2 passos atrás. Mas eu acho que dificilmente ouvi alguma história de que a pessoa teve que realmente retroceder muito, de uma forma muito importante, porque é isso. Quando a gente quer um negócio, quer fazer o negócio funcionar e tem amor ali, dá certo. Perfeito. E sabe o que é mais legal? Eu vejo nós estamos sendo alguns alunos no MCP, porque o MCP tradicionalmente, lá no começo, era e é natural que seja isso, com pessoas mais jovens nesse universo, né? A pessoa saiu da residência há pouco tempo, fez 1, 2 anos de convênio e já quer mudar, e talvez muito por influência do próprio Cristiano, muita gente que já tem ali 10 anos de jornada de consultório, 15 anos, já tem um consultório de sucesso, não no particular, mas já consegue tirar renda do consultório e que começou a se incomodar e que veio. Nós temos alguns alunos que já têm mais de década de consultório, a maioria eu acabo... o pessoal fala, mas poxa, para mim é diferente. Eu falo, cara, então peraí, eu vou te indicar um mentor aqui. Calma já aí, mandei alguns alunos pro Cristiano,
Porque é isso, né? É possível, né? Eu agradeço muito, né, Jonas, as suas indicações. Tive o privilégio, né, a oportunidade, não uma, não duas, não 3 vezes, de mentorar algumas pessoas que, como o Jonas bem citou, 10, 15, 20 anos de formado, assim como eu, 20 e poucos anos, e é impressionante como é que existe mesmo como se fosse uma venda no olho, e algumas dessas pessoas, principalmente no começo do processo, elas não acreditam, uma crença mesmo, que não vai conseguir mudar o jogo. E eu tenho certeza, repetindo, eu tenho certeza que se a pessoa seguir a metodologia, se a pessoa tomar realmente a decisão e principalmente agir, porque não adianta só você tomar a decisão, você tem que fazer, né? E a decisão não é só abandonar o convênio, é fazer todo o restante, né? Exatamente, fazer e a ação tudo. é diária, né? É diário. Dá trabalho. Dá trabalho, mas repetindo, a pessoa em algum momento, né? Isso é uma coisa, a gente do MCP, a gente não promete, olha, você em tanto tempo vai faturar tanto, você em tanto tempo vai sair dos... Não, não é isso que a gente promete. O nosso compromisso, a nossa promessa é: existe uma medicina fora do convênio que você pode praticar aonde você estiver. Nós temos alunos do Brasil todo, aonde você estiver, de forma ética, de forma comprometida, com conexão do paciente e realmente fazendo diferença na vida. Isso sim, esse é o nosso compromisso. Sim. Quando que a pessoa... Cristiano, mas você fez em 4 meses. Não. Eu acho que um defeito do médico é ele ficar muito se comparando com o outro colega. Eu acho que vocês, como mentores, né, também devem observar muito isso, né? Mas o fulano fez isso em tanto... Esquece o fulano. Na vida, no final do dia, você com você mesmo. O problema é você. Sim. Então a gente tem que, você concorda comigo, enxergar isso, né? Exatamente. Eu não quero ser Jonas, eu não quero ser Cristiano, eu não quero ser Laís, eu quero ser eu. E repetindo, você respeitando o seu momento, você respeitando as suas diferenças. E outra coisa que eu gosto muito que o Jonas citou no MCP, existe um estímulo. Quando um colega consegue uma vitória, então o grupo todo vibra. Isso é uma delícia. Isso é bom demais. O grupo todo vibra. Então o grupo todo, cara, que legal que você saiu desse vínculo que não te deixava você feliz, que legal que você aumentou o seu faturamento, que legal que você está indo para o seu espaço novo. Então, repetindo, a jornada de cada médico, a jornada de cada um, depende de quê? Depende de você, do quanto você vai trabalhar, do quanto você vai tolerar o desconforto. Porque não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. Então, assim, se você quer crescer, cara, desculpa, vai doer, vai incomodar. No pain, no vai gain. ser ruim. Exato, entendeu? Vai ser ruim. E repetindo, a resposta é: você está disposto a sentir isso? Essa que é a questão. Não, eu quero que o meu consultório, eu vou entrar no MCP e eu quero que o meu consultório em 3 meses, em 4 meses, esteja me sustentando. Desculpa, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Agora, repetindo, trabalho árduo, trabalho sério, trabalho diário, pode ter certeza, em algum momento isso vai acontecer. E essa virada, quando acontecer, repetindo, quando você vê, você não consegue mais desver. Esse ponto, eu acho, e aí é interessante esse ponto de comparação que o Cristiano falou, porque eu vejo 2 tipos de comparação, né? Existe essa comparação negativa que o pessoal faz, mas uma coisa que eu vejo muito ali dentro do MCP é uma comparação positiva, sabe? Aquela pô, cara, você conseguiu, cara, pô, que bom, mas pô, eu vou buscar. Atrás. Eu vou buscar. Tive uma aluna que eu fiz uma mentoria esses dias, e ela falou assim: a minha meta é alcançar o número de avaliações do Google da Michelle. Michelle tem 870 avaliações 5 estrelas no Google. E ela falou: é minha meta alcançar. Mas assim, você vê que é um clima muito gostoso, sabe?
E aí a Michelle, cara, bora pra cima e eu vou fazer ainda mais pra você não me alcançar. Com a É sua, muito positivo, com a né? sua base de dados, você conseguiu alcançar, vamos pra cima. É uma competição, Sadia, eu acho que né? a competição sadia, saudável, isso é muito importante. Sim. E voltando de novo, né, a ambiência. Você tem que estar em locais que te estimulam o crescimento, você tem que estar em locais que se estimula você a aprender. E outra coisa, é interessante, né? Nós estamos aqui como 3 mentores. Eu aprendo com os meus alunos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu Nossa. aprendo com os meus alunos. Você fala, Então, se eu olho para eles, tá? Por mais que eu passe alguma orientação, alguma coisa, né? Eu chego e olho para mim mesmo, faço uma autoanálise. E você, Cristiano, você está fazendo também? Você está vivendo aquilo que você está pregando? isso é importante. Não é verdade? Isso é real. Então, isso é muito... É um ambiente muito salutar. É um ambiente, repetindo, de crescimento. Diferente de eu estar num plantão, como vocês mesmos citaram. Ah, não, esse negócio de consultório particular aí é para poucos. Ah, não, esse negócio de consultório particular aí não dá certo. Ah, não, esse negócio de consultório aí particular aí, esquece isso, tá com muita faculdade de medicina, tem muito médico e não vai dar certo. E o mais interessante é que a pessoa nunca teve, né? Então como que ela pode falar do negócio que ela nunca Exatamente. teve? Como é que a pessoa pode falar de uma coisa que ela não vive? Como é que ela pode falar de uma coisa que ela não tem? Então, Esse livro aí é muito ruim. Exato. Você já leu? Não. Ah, porque eu ouvi falar isso, eu ouvi falar que o livro é ruim, eu ouvi falar... Então, a gente tem que parar com isso, né? E essa parte da comparação, agora vou dar uma experiência pessoal, porque assim, eu sou clínico em São Paulo, então eu faço um negócio que é difícil de se ver por aí. Então, se eu for me comparar com um urologista que tem procedimento, faz um monte de coisa, não dá para comparar, são coisas incomparáveis. Então, eu tenho que comparar eu comigo mesmo. E é o que a gente mais fala, né? Compara com você mesmo. Mas de quando, Felipe? De trimestre atrás, do ano passado. E assim, todo mundo que você planilha esse ano, planilha ano passado, sempre a pessoa tá melhor. Então, é muito legal. Planilhar, eu acho que é assim, dá paz no coração pra gente olhar e falar, cara, eu tô melhor que ontem, tô melhor que ano passado. Exato. A velocidade, a direção é muito mais importante do que a velocidade. Exatamente. A direção é muito mais... Filho Jonas, 2025. Não, pô, essa frase não é minha, essa frase é conhecida. Não, deixa quieto. Rouba ela. Cristiano, cara, estamos chegando no... Eu fico chateado sobre como o tempo é relativo, né? Como quando a gente está fazendo algo gostoso, prazeroso, o tempo passa voando, né? É verdade. Cara, a gente está quase estourando o tempo, eu preciso fazer algumas perguntas de final de episódio, porque eu tenho certeza que daqui vai sair aprendizado muito bom. Primeiro, que conselho você daria para quem está começando agora? Assim, ó, teus alunos terminando a residência. E o que você daria de conselho? Eu acho que o conselho que eu daria para quem está começando agora ou, né, quem tem intenção em começar, primeiro conselho, autoconhecimento. Saiba quem você é, o que você quer, e isso vai te ajudar você a definir para onde você vai. Então tem aquela famosa frase, né, que o gato pergunta, né, para Alice, né, Alice do País das Maravilhas, né? Então chega e pergunta, né? Para onde você quer ir? Né, ele pergunta. Aí eu falo, para qualquer lugar. Bem, se para qualquer lugar, então qualquer caminho que você tomar tá certo. Então eu acho muito importante para você, médico que está começando, ou você, médico que tem interesse, né, em mudar a sua trajetória, para onde você quer ir? E antes dessa pergunta, quem é você? É muito essa reflexão de eu tenho feito nos últimos anos, quem é o Cristiano? Para onde eu quero ir? O que eu devo fazer? Então isso tem me ajudado muito, muito, muito a minha jornada ela ser não só mais linear, menos acidental, como também tem me ajudado a fazer melhores escolhas, né? Então, eu acho que esse é um conceito, o autodesenvolvimento. Segundo, procure pessoas, estar perto, próximo de pessoas que realmente te auxiliem, te ajudem nessa caminhada,
Não só, claro, sua família, mas principalmente pessoas mais experientes. Então, procure mentores, procure pessoas que possam te auxiliar nesse processo. E eu acho que a terceira dica, a terceira orientação que eu daria para você seria: tenha resiliência. Saiba que as coisas elas não vão acontecer da noite para o dia. Existe uma lei natural da vida. Você precisa de plantar, você precisa de preparar, né, esse solo antes de plantar. Você precisa de escolher, né, o que você vai plantar, o que você vai fazer. Então, você seguindo, né, esses passos, eu acho que isso vai te ajudar a colher bons frutos. Os 3 passos do Cristiano. Teve os 7 da Marília, os 3 do Cristiano. Sucesso total. E para quem já tá há tempo, às vezes a gente escuta, não, pô, isso aí é para vocês que são jovens, eu já tô aqui há muito tempo, eu já fiz a minha carreira no convênio, já passei, já tá tarde demais para mim. Que conselho que você daria para alguém que tá com essa ideia? Olha, eu diria para essa pessoa, você tá feliz com o que você tá fazendo? Tô feliz. Se tá feliz, tá tudo bem. Agora, se essa pessoa respondesse para mim, olha, eu não estou feliz onde eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, eu não estou feliz como eu estou fazendo, aí o conselho que eu daria para essa pessoa é isso, né? Você conhece pessoas que estão aonde você gostaria de estar? Sim, conheço. Então aí eu seria intencional. Eu começaria a frequentar esses ambientes, porque ambiência é muito importante, ela ajuda você a decidir para onde que você vai ir. E para você poder ter sucesso, todo mundo, né, tem vontade de ter sucesso, você precisa realmente estar em ambientes de forma intencional, de forma que nesses locais onde você estiver, você esteja com pessoas que possam te ajudar, que possam te ensinar, que possam, acima de tudo, te inspirar para poder conseguir esses resultados que você deseja, que você quer. Maravilhoso. Que experiência, né, meu amigo? Putz. Agora acabar o episódio. Assim, eu já sabia, eu estou encantado, mas não estou surpreso. Encantado, porém não surpreso. Eu já sabia que ia ser sensacional. Coisa boa demais. Sendo para fechar com chave de ouro, que impressão que você gostaria que o paciente que entra no seu consultório saia dali depois da consulta? Hoje, já há muito tempo, eu tinha isso no meu coração, mas hoje eu consigo experimentar e eu consigo viver isso. Quando um paciente, quando uma pessoa me procura, o meu objetivo principal é procurar entender, não a doença, porque a doença, eu acho isso teoricamente fácil de resolver, né? Já são mais de 25 anos que eu tenho de experiência, então a doença em si, tratar uma asma, uma DPOC, uma tuberculose, desculpa, isso eu creio que a maioria dos médicos vão conseguir fazer isso. Agora, o que eu quero que o meu paciente ele saia do consultório, que ele veja poxa, esse médico ele me ouviu, esse médico ele me examinou, ele me tocou. E mais do que isso, mais do que examinar e tocar, eu acho que é importante você se solidarizar, ter solidariedade, né, com essa pessoa e entender que cada um é cada um. Cada um tem a sua dor, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade e que eu possa servir de instrumento para essa pessoa, para o meu paciente, para os meus pacientes, quando eu não puder, né, curar, que eu possa aliviar. Quando eu não puder aliviar, que eu possa estar, né, com ele. E se eu não puder estar,
que ele se sinta com a minha presença abraçado, acolhido e que ele saiba que tem um médico que se importa com ele ou com ela. Acabou, né? Maravilhoso, então. Putz. Obrigado, Cristiano, cara, muito obrigado mesmo. Cara, putz, aula que magna, sensacional. Né? Eu fiquei... Mas, Cristiano, é o seguinte, quem quer te encontrar? Pô, tem um paciente que eu quero indicar para você, que eu quero que você atenda, eu quero que você atenda alguém da minha família. E como que eu faço para te encontrar hoje? Ótimo. Bem, eu tô no Instagram, né? Dr. Cristiano Nogueira, tudo junto, né? Dr. Cristiano Nogueira, você vai encontrar lá bastante material informativo, educativo, saber um pouco da minha consulta. E precisando de mim, eu estou localizado ali na região de Alphaville, né, em Barueri. Faço também alguns atendimentos também em São Paulo também, mas precisando de mim, eu estou ali na Clínica Pulmonari. Legal. Cara, é isso, hein? Poxa. Bom, pessoal, nada mais a falar. Olha só, e você que tá até aqui, cara, eu duvido, eu não preciso nem pedir 5 estrelas, eu vou pedir só para avaliar. Porque às vezes a gente esquece de avaliar. Né? Porque, meu amigo, que é isso? Que aula foi essa? Maravilhoso. Então, ó, você que tá ouvindo a gente no Spotify, 3 pontinhos no canto de cima, 5 estrelinhas. Segue a gente no Spotify. Você que tá assistindo pelo YouTube, dá um joinha. E não deixe de acompanhar a gente no Instagram. Toda semana tem um episódio novo. Eu não sei se algum vai conseguir superar esse, mas eu prometo que eu vou tentar muito, porque o sarrafo agora tá muito alto. Então acompanha a gente no Instagram, meu consultório particular, meu.consultório.particular. Não deixe de acompanhar a gente. E, cara, muito obrigado mesmo. E, ó, o tchau é nessa câmera aqui, ó. Pessoal, valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.